Nilgás é uma empresa especializada em gestão de gás natural com a transição para o mercado livre, sinônimo de eficiência, economia e segurança para sua empresa. Nilgás Consultoria em Energia. Saiba mais em nilgasco.com.br. Olá, eu sou Luiz Fernando Quilici e você está na audiência do Cerâmica 360, um giro completo pelo universo da cerâmica. Entrevistas, análises, comentários, tudo sobre a cerâmica no Brasil e no mundo. Cerâmica 360, um produto editorial do Grupo JC. E no programa de hoje, eu converso com Fábio Melquiades, diretor técnico no Centro de Revestimentos Cerâmicos, o CRC, que é uma empresa de prestação de serviços, pesquisa e desenvolvimento na área de materiais cerâmicos. Fábio já publicou mais de 80 artigos em periódicos nacionais e internacionais e cerca de 50 artigos em anais de congressos na área da cerâmica. Fábio, seja bem-vindo ao Cerâmica 360. Obrigado, Quilici. Boa tarde. Ótimo, seja bem-vindo, Fábio. Fábio, vamos iniciar esse nosso bate-papo abordando de uma maneira abrangente a importância do Polo Cerâmico de Santa Gertrudes. Para quem nos acompanha em outras partes do país ou do mundo, Polo Cerâmico de Santa Gertrudes, aqui no interior do estado de São Paulo, onde nós estamos gravando esse programa em Rio Claro, cidade vizinha a Santa Gertrudes. O Polo Cerâmico de Santa Gertrudes é notável na sua produção de revestimentos cerâmicos, sendo o maior polo das Américas e um dos maiores do mundo. Em termos gerais, por que o Polo Cerâmico de Santa Gertrudes tem relevância e se destaca entre os outros centros produtores de cerâmica no mundo? Bom, a indústria cerâmica aqui em Santa Gertrudes, nesse cluster de produção, né, é talvez hoje, talvez não, é o maior centro do Ocidente em volume de produção. A gente tem produções muito grandes hoje na Índia e na China, a China é o maior produtor mundial e a Índia é o segundo maior. E depois o terceiro maior produtor é o Brasil, com uma concentração muito grande de produção de placas cerâmicas de revestimento aqui no interior de São Paulo, nesse polo de Santa Gertrudes. No Ocidente a gente tem outros clusters, como na Espanha, na Itália, em Sassuolo, em Castellón e outras regiões também, mas esse polo se destaca por uma produtividade muito grande. E aí quando eu falo em produtividade, é conciliar qualidade com um volume de produção muito grande. Então, ao longo dos anos, o que a indústria cerâmica aqui em Santa Gertrudes se especializou em fazer são grandes volumes de produção de um produto de altíssima qualidade que desafia muitos técnicos que atuam dentro do setor industrial a verificar como é possível fazer produtos com tanto volume com essa qualidade. Então, nós temos ciclos de produção muito rápidos, produtos com espessuras muito variadas, produtos que estão na vanguarda em termos de espessura em relação a outros lugares do mundo. E a gente tem assim uma mão de obra muito criativa e muito inventiva, que acho que torna esse polo um polo muito particular em comparação com outros que existem no mundo. E o Fábio passa essa mensagem muito também em função da sua qualificação. O Fábio Melquiades presta assessoria para diversas cerâmicas, não só no Brasil, como no mundo. Então o Fábio tem essa capacidade de reunir essas informações daquilo que acontece no universo da cerâmica no Brasil e no mundo. Fábio, um insumo importante para a indústria cerâmica, um dos mais importantes, está ligado à área da energia. O setor cerâmico de revestimento é reconhecidamente um segmento energointensivo da indústria. O setor é hoje
o 10º segmento da indústria brasileira que mais consome energia elétrica e o segundo que mais consome gás natural. Sob essa perspectiva da energia, qual o potencial da indústria cerâmica na utilização de outros combustíveis, outras fontes de energia, além da elétrica e do gás natural, como hidrogênio, biogás e biometano? Isso pode se tornar uma realidade para a indústria cerâmica no Brasil? Eu acredito que sim, mas a gente ainda vai acompanhar muitos episódios, muitos capítulos nessas discussões, até porque essa discussão está um pouco mais avançada em outros centros além do Brasil. Então, digo isso na Europa em particular. Todos nós sabemos aí com as questões da guerra que a gente tem na Ucrânia, as questões energéticas que surgiram, também todas as discussões ambientais que acabam envolvendo também a indústria cerâmica e os diversos segmentos industriais. Isso tudo tem gerado uma mudança aí dentro desse cenário de energia e muitas empresas, muitas entidades estão buscando alternativas diferentes dentro desse cenário dos combustíveis. E na Europa é onde essas discussões estão mais avançadas. Na Europa, o que a gente tem acompanhado, tem duas tecnologias que estão se destacando, que é a substituição do gás por fornos híbridos que trabalham com gás e hidrogênio. E a gente também tem os casos aí de eletrificação de fornos elétricos, que já existem empresas que também estão trabalhando dessa forma. No Brasil, isso a gente está um pouco ainda engatinhando nessas discussões e compreendendo melhor, face às nossas características particulares, quais caminhos que a gente deve tomar. Eu acho que a oferta de gás aqui no Brasil é diferente do que acontece na Europa, então Exato. A gente também não precisa importar as mesmas soluções que estão sendo adotadas lá fora. E a gente tem outras características, como, por exemplo, possibilidades como o biometano, que, na minha opinião, se configura como uma alternativa bastante interessante no Brasil, diferente do que acontece em outros países que têm extensões territoriais e áreas agrícolas muito menores do que o Brasil. Nossa. Então, aqui no Brasil, o que pode surgir de diferente é uma possibilidade nessa direção, como, por exemplo, o biometano, mas que a gente ainda tem muitos episódios, muitos capítulos pela frente antes de que venha uma alteração dentro do nosso segmento. E sobre esse aspecto ligado à energia, é importante registrar também que o setor cerâmico vem tendo um desenvolvimento no sentido de promover a substituição de combustíveis que promovem maiores emissões de CO2 por outros que emitem menos. É o caso, por exemplo, de um projeto piloto que deve sair do papel ainda esse ano, que trata da substituição do diesel pelo gás natural de origem fóssil, mas sendo menos emissor de CO2 do que o diesel, na frota pesada, que faz o transporte da argila para as indústrias cerâmicas, indo tudo na perspectiva de você ter uma produção cada vez mais sustentável, tendo em vista os volumes de combustível e de energia que são consumidos no polo cerâmico. Mas eu já volto a falar com você, Fábio. E por falar em energia, eu falo da New Gas. A New Gas é uma empresa especializada em gestão de gás natural com a transição para o mercado livre. Sinônimos de eficiência, economia, segurança para a sua empresa. New Gas, consultoria em energia. Saiba mais em newgasco.com.br. Fábio, voltando ao nosso bate-papo, na sua opinião, as cerâmicas fabricadas no Brasil possuem algum diferencial em termos de sustentabilidade, que é isso que nós estamos falando, em comparação com a fabricação de produtos industrializados em outras partes do mundo? Ótima pergunta, Luiz. Veja, eu tenho uma visão de que os produtos cerâmicos de revestimento fabricados no Brasil são os produtos mais sustentáveis do mundo.
E eu falo isso depois de visitar empresas e conhecer a realidade de fabricação de cerâmica em diversos clusters em partes diferentes do mundo. Veja, o Brasil tem na sua cadeia produtiva uma parcela expressiva da sua produção feita por um processo diferente, que é denominado via seca, em que a gente tem consumo de gás muito inferior em comparação com os métodos tradicionais e emissões atmosféricas menores também. Só um parênteses, Fábio. Esse processo que é chamado popularmente de via seca, ele é uma característica única da indústria brasileira? Não é única, tá? Existem, na verdade, a via seca ela começou na Europa, só que os europeus abandonaram a via seca de forma bastante precoce, e o Brasil é a principal referência mundial que se especializou nesse tipo de produção. E existem fábricas que operam por via seca também em vários países, na América do Sul atualmente, tem na Bolívia, tem na Argentina, tem no Peru, tem na Colômbia. Mas o Brasil, de longe, disparado, é assim a maior referência nessa área. E esse processo, o Brasil, ele não só se tornou uma referência, como o Brasil se especializou em fazer a via seca muito bem. Por isso que ele virou uma referência. E ele é um processo mais sustentável em comparação com a via úmida. E a maioria da nossa produção continua sendo fabricada por via seca. E isso é um dos fatores que faz com que o nosso produto seja diferenciado. Tem vários outros. O Brasil possui fabricação de placas de baixa espessura há muitos anos, muito antes dos europeus começarem a discutir cerâmicas mais sustentáveis. A gente já faz produtos de 7 milímetros de espessura, que é uma espessura bastante reduzida e consome menos material, e consome menos gás, e gera menos emissões na atmosfera há muitos anos. A gente também tem uma particularidade de utilizar matérias-primas locais em todas as nossas fábricas. A gente evita transportar matérias-primas de distâncias muito longas, enquanto que na Europa, tradicionalmente, os italianos, os espanhóis são acostumados a trazer argilas, feldspatos de outros países para industrializar nos seus países. Exato. E todo esse transporte, obviamente, gera impactos para o meio ambiente. Então, nesse sentido, eu acho que é uma coisa, inclusive, que a gente tem que valorizar mais dentro da indústria brasileira de revestimento cerâmico, que os produtos fabricados no Brasil, na minha opinião, são os mais sustentáveis do planeta. Do ponto de vista espacial, dessa distribuição da produção brasileira entre via seca e a chamada via úmida, a via seca ela está fundamentalmente concentrada no estado de São Paulo, e a produção via úmida acontece de maneira predominante em Santa Catarina. E no Nordeste? E está dividido, inclusive há um incremento grande de fabricação por via úmida em São Paulo nos últimos anos, e o Nordeste a gente tem basicamente mais ou menos dividido, temos fábricas de via seca e fábrica de via úmida. Fábio, do ponto de vista tecnológico, é um motivo de orgulho para a indústria brasileira ter um parque industrial absolutamente atualizado sobre o aspecto tecnológico. E sobre esse aspecto tecnológico, os equipamentos, recursos mais modernos que são utilizados pela indústria nacional têm de fato trazido a competitividade que o setor necessita para enfrentar produtos concorrentes no mercado nacional e a concorrência internacional com as placas cerâmicas? Sem dúvida. Eu acho que as fábricas brasileiras elas estão par e passo com as principais tecnologias mundiais. Tudo que há de mais moderno, a gente em questão de poucos anos já tem dentro do Parque Fabril brasileiro. A gente acompanhou ao longo dos últimos anos, né, todas as grandes revoluções tecnológicas chegaram para a indústria brasileira em uma questão de tempo muito curto. Então, só para citar, nos últimos anos a gente teve a chegada das decoradoras digitais. Mais recentemente agora a gente tem o advento das prensas contínuas ou as prensas horizontais, como a gente tem falado, porque existem tecnologias diferentes que também já estão difundidas dentro do parque industrial brasileiro.
E a gente não deve nada em relação ao que existe de mais moderno nos centros produtores, nos principais centros produtores do mundo. Portanto, a utilização da tecnologia é determinante para a competitividade do produto nacional, né? Com certeza, mas na minha opinião a mão de obra também é um fator ingrediente fundamental. Fundamental para se somar nesse caldo aí que a gente precisa trabalhar para ser competitivo. Esses dois quesitos precisam obrigatoriamente caminhar juntos, né? Exatamente. Para que a gente possa continuar tendo uma indústria cerâmica de revestimento com força, sólida e muito competente. Fábio, acompanhamos nos últimos anos, você comentou rapidamente, mas eu volto ao tema. Nós acompanhamos nos últimos anos uma elevada taxa do crescimento da produção do porcelanato, da via úmida aqui no Brasil, em detrimento de outras tipologias de cerâmica de revestimento. É um caminho sem volta? É uma boa pergunta, bem difícil fazer uma previsão nesse sentido. Eu acho que assim, o porcelanato eu não tenho dúvidas que ele vai seguir crescendo. A minha dúvida é se nós seguiremos convertendo algumas fábricas que utilizam os processos a seco em processos a úmido. Como eu citei anteriormente, o processo via seca ele tem uma série de vantagens ambientais que eu imagino que vão estar na pauta de discussão cada vez com mais frequência nos próximos anos. E aí eu tenho dúvida se o processo via úmida vai continuar crescendo nessa taxa que cresceu em fábricas antigamente tradicionais produtores pelo processo via seca e que foram se convertendo em produtores de porcelanato via úmida. Não tenho dúvidas que o porcelanato segue avançando. Agora eu acho que a discussão via úmida e via seca, que para alguns, via seca, a tendência é a gente substituir pela via úmida. Eu hoje, por exemplo, tenho projetos na Europa com empresas europeias tradicionais produtores de via úmida que estão olhando para o processo via seca e querem desenvolver processos via seca. Então eu tenho muita dúvida se o porcelanato ele seguirá somente pela rota da via úmida ou se a via seca tende a crescer também na linha do porcelanato. Fábio, eu já volto a falar com você, porque antes eu vou falar da Aspacer. Aspacer, 25 anos, uma das mais fortes entidades da indústria nacional, sempre na defesa do setor cerâmico de revestimento. Aspacer, Associação Paulista das Cerâmicas de Revestimento. Saiba mais em www.aspacer.com.br. Ainda tratando do tema industrial, nessa área, Fábio, quais são os maiores desafios que devem ser enfrentados pelas empresas cerâmicas nos próximos anos? Como podemos nos preparar para que o Brasil continue ocupando uma posição destacada no setor de revestimentos cerâmicos? Vale lembrar que o Brasil hoje é o terceiro maior produtor de cerâmica, o terceiro maior consumidor de cerâmica e às vezes o sexto, às vezes o sétimo maior exportador global. Sim. Na minha opinião, acho que o debate ele vai passar muito pela qualificação da mão de obra. Nós temos uma discussão muito interessante em termos de mão de obra para os próximos anos, que envolve desde mudança geracional. Esse assunto tem aparecido com muita frequência nas conversas com os empresários. Então, vem uma mão de obra de uma geração diferente em comparação com as anteriores. Inclusive, Fábio, se me permite uma observação, até mesmo aqui dentro do Cerâmica 360, entrevistando algumas lideranças ligadas ao varejo de material de construção, observa-se a mesma tendência. Sim, eu acho que está em todos os setores da economia, da sociedade, de uma forma geral, né? E eu costumo dizer, né, muito mais do que estabelecer críticas ou vantagens de uma geração frente à outra, cabe a gente entender que a gente está tratando com profissionais que agora chegam ao mercado de trabalho com perfis diferentes em relação ao que a gente estava acostumado no passado. E essa é uma luta inglória para quem tem críticas a uma nova geração. Eu costumo dizer, gente, infelizmente essa é uma batalha perdida,
porque as gerações se sucedem. De tempos em tempos. De tempos em tempos, e isso vai acontecer Ainda bem que naturalmente. seja assim. Exatamente. E cabe a gente se adaptar a essa nova realidade e tentar extrair o melhor que pode ser extraído a partir dessa particularidade. Isso se soma a um fato também de que a gente tem a chegada de empresas com perfis diferentes dentro da indústria cerâmica. A gente tem grandes grupos internacionais que chegaram ao Brasil. A gente tem o grupo Mohawk, que já está no Brasil, que é o maior produtor de pisos do mundo. A gente tem o grupo Lamosa, que também é o segundo maior produtor e também já está no Brasil. E essas empresas, elas buscam profissionais de perfis diferentes do que, por exemplo, historicamente, no interior de São Paulo, nas áreas industriais, a gente tem de mão de obra trabalhando, especialmente para cargos gerenciais. E esse é um tema que eu acho bastante importante, porque a gente precisa de profissionais capacitados, adequados para lidar com essa nova geração de mão de obra que está chegando no nosso mercado. E o diferencial que as empresas têm, porque acesso à tecnologia, todas as empresas têm. Mais tempo ou menos tempo, todas terão. Exatamente. O combustível, que é, por exemplo, uma matéria-prima estratégica, assim como são os esmaltes, que são os estratégicos para a fabricação de cerâmica, as empresas também têm acesso. Muitas vezes, o diferencial está na gestão, está na forma como a gente trata os recursos humanos para buscar diferenciais para essas empresas. Então, para mim, aí tem um grande desafio para os próximos anos. E eu acho que a gente vai ver uma mudança muito grande no perfil de mão de obra dentro das empresas, nas áreas industriais. Eu falo muito de área industrial porque é a área que eu atuo mais, né? E eu acho que a gente tem bastante coisa para crescer nesse sentido nos próximos anos. Ótimo, Fábio. Eu já volto a falar contigo para o nosso encerramento, porque antes eu vou falar da Ita Energia, que é uma empresa de insumos energéticos essenciais para movimentar a indústria brasileira, desenvolvendo soluções integradas para o planejamento energético. Sua abordagem está voltada para a inteligência e para o mercado. Saiba mais em www.itasoluções.com.br, soluções sem o cedilha e sem o acento. Para finalizar, Fábio, eu gostaria que você falasse em rápidas palavras um pouco a respeito do CRC, onde você atua profissionalmente. Obrigado pela oportunidade, Luiz. Veja, o CRC ele começou como um spin-off de um laboratório da Universidade Federal de São Carlos. Havia uma prestação de serviços realizada para a indústria cerâmica através de um laboratório da UFSCar, dentro do Departamento de Engenharia de Materiais, que foi crescendo e se tornando grande demais para estar dentro de uma universidade. E a questão já de quase 15 anos, a gente decidiu profissionalizar essa atividade e criar uma empresa para fazer essa prestação de serviço através de uma empresa privada. A universidade tem um papel enorme na nossa história, mas a gente sabe também que ela tem suas limitações e tem atividades que começam a exigir uma atividade profissionalizada, como foi o caso do CRC. Então, o CRC é hoje um laboratório que trabalha também com consultoria e treinamentos técnicos, que visa dar suporte técnico a todas as atividades dentro da indústria cerâmica. Então, a gente trabalha desde avaliação de potencial de matéria-prima, desenvolvimento de formulação de massa, aprimoramentos que são necessários no processo produtivo, desenvolvimento de novos produtos mais eficientes, energeticamente mais eficientes ou melhores, e tem feito esse trabalho para empresas no Brasil inteiro e também fora do Brasil. A gente tem orgulho, né? O Brasil é um país que historicamente importa tecnologia e o CRC é uma empresa pequena, mas que a gente atua em mais de 10 países diferentes do mundo. Atualmente, cerca de 15% a 20% do nosso faturamento é destinado à exportação. E a gente aí subverte essa tendência da gente simplesmente importar tecnologia e, nesse caso, a gente atua como um exportador de conhecimento, de tecnologia, não só aqui na América do Sul, mas já fizemos serviços na África, na Europa, na Ásia, e é um orgulho que a gente tem. E é um pouco daquilo que boa parte da população brasileira enxerga como algo fundamental
na universidade, na academia, né? É permitir com que as pessoas tenham acesso à informação, que isso gere um conhecimento e que possa ser aplicado na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Então, o trabalho desenvolvido pelo CRC, eu não tenho dúvidas, vai nessa direção, e trata-se de um exemplo muito bem difundido, muito bem qualificado, de algo que nasce na academia e consegue ser carreado para a indústria, transformando a sua competitividade, a sua eficiência, fazendo a indústria enfrentar de forma qualificada os desafios que ela tem na sua atividade de risco empresarial, né, Fábio? Perfeito, né? Bem da verdade, o investimento em educação ele tem que ser um investimento, ele não pode ser um gasto, né? Então, o que a sociedade espera, e eu acho de maneira justa, é que aquilo que se investe em educação da população, e eu sou uma pessoa que recebi investimentos da sociedade, possa depois se traduzir em retorno à sociedade. Então, hoje o CRC é uma empresa que tem um corpo de funcionários, que paga seus impostos, que gera resultados para um segmento industrial e vai nessa linha que a gente fala de trazer um retorno para a sociedade como deve ser. Ótimo. Bem, Fábio, obrigado pela sua presença no Cerâmica 360. Um prazer estar aqui. Eu sou ouvinte do programa, já assisti outros episódios, fiquei muito contente com o convite e permaneço à disposição para colaborar com o que precisarem. Obrigado, Fábio. E obrigado a você pela audiência. Eu conversei com Fábio Melquiades, diretor técnico no Centro de Revestimentos Cerâmicos, o CRC. Não se esqueça, acompanhe essa e outras edições do Cerâmica 360 pelas redes digitais do Grupo JC. Nos vemos no próximo programa. Até lá! A Newgas é uma empresa especializada em gestão de gás natural com a transição para o mercado livre, sinônimo de eficiência, economia e segurança para a sua empresa. Newgas Consultoria em Energia. Saiba mais em newgasco.com.br.